Hey everyone, how are you doing? My name is Thalita and I'm an English teacher at Companhia de Idiomas. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês da nossa série de inglês com dicas, né? E dessa vez nós pensamos em focar um pouquinho na questão cultural. Claro que quando a gente vai falar de cultura é uma coisa muito ampla, né? Então envolve também a nossa perspectiva em relação a isso. Mas a ideia é comparar algumas coisas assim simples que sejam diferentes entre Brasil e Estados Unidos. Bom, vamos começar com uma coisa que é muito do dia a dia, na verdade, né? Que é a forma de tomar banho. É uma coisa que é muito mais comum lá nos Estados Unidos e que a gente não tem tanto aqui é ter banheira sempre no banheiro, né? E isso eu conversei com outras pessoas a respeito e acho que não é uma coisa só dos Estados Unidos, tem alguns países da Europa que também é bem mais comum ter a banheira sempre. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes o sistema do chuveiro ele é integrado com o sistema da banheira. Então você vai perceber que ou funciona um ou funciona outro. E para quem chega lá desavisado pode ser um pouquinho confuso para usar da primeira vez. Às vezes até o ajuste da temperatura é um pouco confuso. E os banheiros eles não têm janela geralmente. É um cômodo que também não costuma ter o ralo do jeito que a gente tem aqui no Brasil. O que pode tornar um pouco difícil pra gente que tem essa mania de lavar, por exemplo, gosta de lavar tudo, pode ficar um pouco difícil a fazer a limpeza do banheiro do mesmo jeito que a gente faz aqui. Mais uma questão cultural que também é do dia a dia e que me chamou bastante atenção quando eu estava lá, é a questão das refeições. Pra gente, né, pra nós brasileiros, o almoço ele costuma ser a refeição mais importante, a gente tem essa pausa, né, e a gente respeita esse tempo aí pra almoçar. Para os americanos, assim, de uma forma geral, né, tentando compreender, claro que pode ser diferente para uns e para outros, né, mas o jantar é mais importante, então o almoço acaba sendo uma refeição assim, rapidinha, às vezes é só um sanduíche mesmo e vai. Às vezes tem uma universidade, por exemplo, tem aulas que são marcadas, reuniões que são marcadas nesse horário do almoço, então não é uma pausa tão respeitadinha como a gente costuma ter aqui. Eu acho que é uma grande diferença, né? Mais uma questão que é muito, muito interessante é em relação também a como as pessoas interagem, né? Eu vejo, assim, pelo menos com a minha experiência quando estava lá nos Estados Unidos, de que as pessoas elas são um pouco mais formais, um pouquinho mais fechadas, é mais difícil fazer amizade se você comparar aqui no Brasil, né, que a gente interage fácil com todo mundo. Mesma forma de cumprimentar, que é super diferente, você chegar dando beijinho no rosto não é comum se não é uma pessoa íntima, né, um amigo mesmo, alguém da família. E acaba sendo um pouquinho mais difícil, você demora um pouco mais para fazer amizades, né? E essa parte de interação acaba modificando também o jeito que eles vão conhecer outras pessoas para relacionamento, né? É mais formal também para chegar numa outra pessoa, num bar ou num restaurante, alguma coisa assim, eles vão se oferecer para pagar uma bebida para outra pessoa. Eu diria que um ritual é um começo bem diferente se comparado com o nosso, né? Passando para um assunto que é mais acadêmico, que é bem legal também, é a questão de que os cursos universitários, eles são um pouco diferentes a estrutura. O curso lá nos Estados Unidos tem o aluno pode ter uma major e pode ter uma minor. A major, ela seria a especialização principal, né, que o aluno vai ter. E a minor também, ele também sai especializado naquele assunto, mas com menos matérias, menos cursos que ele vai fazer sobre esse assunto. E é legal porque a sua major e a sua minor podem ser bem diferentes. No primeiro ano você faz mais as matérias básicas, que são bem parecidas para todos os cursos, e você tem um pouquinho de liberdade para pensar, no caso, né, de mudar a sua área. Você pode até ter uma major e uma minor em áreas bem diferentes, nada impede que você estude algo que seja biológicas e humanas, por exemplo, não tem que, você acaba não escolhendo uma coisa, não precisa escolher uma coisa só. Por um lado eu acho isso super positivo, porque você tem mais tempo para pensar, né, caso você ainda não esteja tão decidido. Por outro, eu acho que a gente acaba aqui no Brasil saindo mais especializado já nos nossos cursos, né, já é mais focado naquela área que você vai seguir. Então nós temos os nossos lados positivos também, claro. E já que nós estamos nesse assunto acadêmico, acho que é interessante mencionar também as sororities, as fraternities, que às vezes as pessoas pensam que é algo
parecido com o conceito de república aqui no Brasil, e não é bem isso, é uma outra questão cultural. Eu tive a oportunidade de visitar uma sorority para conhecer, porque uma amiga nossa é diretora, então deu para ver um pouquinho de como era a casa, de como era a estrutura, foi bem legal. E a gente percebe que tem todo um processo seletivo. É uma questão assim até de que as pessoas que participaram da mesma sorority ou fraternity no futuro são contatos muito bons para os alunos no mercado de trabalho. Uma coisa interessante é que os nomes das sororities, das fraternities, sempre são letras gregas e as casas são muito grandes, são muito bonitas, realmente. E é caro participar de uma. Então eu acho que é um pouco diferente, um pouco não, muito diferente do nosso conceito aqui de república. Eu ouvi dizer que algumas repúblicas têm algumas coisas em comum com esses conceitos aí, mas não são todas, né? Outra coisa a respeito da interação que eu falei, a própria questão de formalidade no dia a dia. Por exemplo, eu estava no estado da Geórgia, né? Eu achava muito legal que as pessoas seguravam a porta para quem estava chegando, né? Se você vai entrar no mesmo prédio, a pessoa já segurava a porta para você um tempinho ali. Eu achava super educado, very polite, muito legal. E também, às vezes, as pessoas, elas nem chegaram a encostar em você, mas elas já estão pedindo um desculpa ali com excuse me, que eu acho que não é exatamente como a gente faria. Não estou dizendo que a gente é menos educado, a gente tem outras formalidades que são diferentes, mas essas são umas coisinhas que chamaram a atenção. Mais uma coisa super dia a dia é a questão de lavar a roupa, né? Que pode ser bem diferente também. Você apanha um pouquinho no começo para aprender, porque é mais comum que você tenha que secar a roupa depois que não tenha um varal. Não é comum ter varal, na verdade, para pendurar as roupas. Então tem a secadora. Não é toda roupa que você pode pôr na secadora, né? Quem tem secadora, que aqui no Brasil é bem menos comum, sabe que tem roupa que encolhe, tem coisa que estraga. Eu achava bem diferente. Era legal, a gente tinha que usar as moedinhas pra colocar na máquina, porque no nosso caso as máquinas eram de todo o condomínio, né, que a gente morava. Então eu tinha que colocar lá os quarters, que são as moedas de 25 centavos. Colocava 4 para lavar, 4 para secar. E as coisas mais delicadas você tem que dar um outro jeito, porque senão você pode estragar alguma roupa, perder alguma roupa ali nessa história. É diferente até esse processo. A gente tinha que ir até o banco para trocar dinheiro por quarters, inclusive. Tem muitas maquininhas de venda, de lanchinho, de bebida, que são como moedas, né? Então você acaba tendo que usar um pouco mais. Um outro ponto bem interessante seria a relação com os esportes, né? Aqui no Brasil, eu diria que alguns esportes são muito fortes, como o futebol, mas eu senti uma cultura muito mais forte em relação aos esportes, né? Por exemplo, os times da universidade de futebol americano, eles têm muita fama, são super importantes, muitos alunos ganharam bolsa por jogar bem aquele esporte, né? Bolsa de estudo. E mesmo as pessoas que já muitos anos depois de se formarem naquela universidade, elas continuam torcendo e acompanhando os jogos dos times da universidade. Né? Eu tive a oportunidade de assistir um jogo que foi bem legal. A gente não entendeu muita coisa, mesmo com a ajuda de um amigo lá explicando todas as regras, é um pouco difícil. Mas quem gosta, né, acaba pesquisando bastante, acaba entendendo mais. Mas é muito forte essa cultura dos esportes na universidade e ela perdura, né, depois também. Mais um ponto, mais uma curiosidade, seria a facilidade para você tirar uma licença para dirigir, né, uma carta. Minha amiga tirou. Eu não tirei porque na época lá eu nem dirigia. E o que acontece é que é bem rápido o processo. Você pode levar o carro de alguém para fazer a prova. Bem rapidinho e bem barato. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas podem começar a dirigir bem cedo, né? Lá com 16 anos. Por outro lado, algumas coisas, por exemplo, para começar a poder consumir bebida alcoólica, a pessoa teria que ter 21 anos de idade. Inclusive, curiosidade, já que eu falei de bebida alcoólica, em que alguns estados é ilegal você consumir bebida alcoólica, uma garrafa, por exemplo, no meio da rua, assim, que tá com a garrafa exposta. Em alguns estados até varia bastante, que em alguns dias, alguns horários da semana não é permitido vender bebida alcoólica.
essas leis são um pouco diferentes. É sempre importante quando você vai viajar, quando vai fazer um intercâmbio, ficar de olho em todas as coisas que podem ser diferentes, porque às vezes é uma coisa do dia a dia, assim, pode trazer alguma complicação, né? Só porque você não tinha essa informação. Para fechar a nossa lista aí com essas curiosidades culturais, né, coisas do dia a dia e tudo mais, queria mencionar para vocês a presença muito grande, assim, pelo menos no campus em que eu fiquei, lá da universidade, que era a University of Georgia, dos cães guia. A gente tinha até uma Golden que estava sendo treinada por uma aluna nossa na nossa turma, e a gente via muito cachorrinho pelo campus que estava sendo treinado para ajudar alguém com alguma necessidade especial. E eu cheguei a conhecer depois da sogra de uma amiga nossa, que é americana, um cachorro lindo, lindo, que ele ajudava a identificar um problema no sangue, alguma alteração sanguínea que ela tinha em relação ao açúcar. O cachorro, ele era treinado para sentir caso ela passasse mal e avisar, né, e socorrer. E é uma coisa bem comum, você vê muito mais lá pelas ruas do que a minha percepção em relação a isso aqui no Brasil, né? Então é isso, that's it. Thank you very much, guys. Obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, comentem, curtam, compartilhem. Contem pra gente aí o que vocês acharam. Se vocês se lembram de outra curiosidade cultural, não só dos Estados Unidos também, né? Eu foquei nesse vídeo nos Estados Unidos, mas outros países falantes de inglês que vocês lembram de algumas coisas interessantes. Compartilhem aí com a gente. E lembrando assim que é claro que foi a minha percepção, a percepção de alguns amigos com os quais eu conversei também para fazer a pesquisa para esse material. Agradeço a todo mundo que ajudou, by the way. Thank you! E espero que vocês continuem aí acompanhando os vídeos que nós estamos fazendo aqui com a Companhia de Idiomas, ok? Bye! See you!